Como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento? Toda vez que acontece alguma grande tragédia, a primeira pergunta que vem à cabeça das pessoas é: onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Se a gente for lembrar bem, em 2004 aconteceu um grande tsunami, matando mais de 250 mil pessoas no Oceano Índico. E naquele momento as perguntas que apareceram foram desse nível. E no livro A Fé na Era do Ceticismo, Como a Razão Explica a Deus, Tim Keller explica mais ou menos esse assunto. E eu vou mostrar um pouco dele aqui para a gente entender um pouco por que Deus permite tanto sofrimento. O Keller começa esse capítulo do livro tentando mostrar que alguns filósofos eles conectam a existência do mal à existência de Deus. E de alguma maneira eles tentam explicar que Deus não tem como existir porque o mal existe. No livro O Milagre do Teísmo diz o seguinte: se existisse um Deus bondoso e poderoso, ele não permitiria a existência do mal sem sentido. Mas visto que no mundo existe muito mal sem sentido e injustificado, o Deus tradicional bondoso e poderoso não pode existir. Talvez haja outro Deus ou não exista Deus algum, mas o Deus tradicional, ele não existe. E a partir daí a gente percebe que, através de vários estudos, que isso é uma grande falácia, porque para acreditar nesse ponto a pessoa tem que atrelar a existência do mal à existência de Deus. E um dos famosos escritores cristãos, antes de ser cristão, ele era um ateu convicto, que foi o C.S. Lewis, que se viu no exército na Primeira Guerra Mundial e ele viu muito sofrimento ali naquele lugar. E a partir dali ele virou um ateu. Só que depois de raciocinar um pouco sobre esse assunto, ele chegou à seguinte conclusão: meu argumento contra a existência de Deus era que o universo parecia muito cruel e injusto. No entanto, de onde tirei essa ideia de justo e injusto? Com o que eu comparava o universo quando o rotulava como injusto? Obviamente, eu não podia desistir da ideia de justiça dizendo que ela não passava de uma noção pessoal. Se o fizesse, porém, meu argumento contra a existência de Deus também iria por água abaixo, pois ele dependia da afirmação de que o mundo era realmente injusto, não simplesmente de que as coisas não aconteciam para satisfazer a minha imaginação. Como consequência, o ateísmo acaba ficando simplista demais. Então ele chegou nessa conclusão, falou assim: olha, eu não sei de onde vem esse conceito de justiça e injustiça. Ele partiu de algum lugar. E provavelmente esse lugar é um lugar onde Deus colocou a gente. Ele nos mostra o que é bom, o que é ruim, o que é justo e o que é injusto. Então, para ser ateu, eu tenho que acreditar em Deus de alguma maneira. É complicado pensar dessa forma, mas é o que o C.S. Lewis está tentando colocar aqui. E aí a gente chega num ponto de pensar que o sofrimento ele pode trazer um bem. O Tim Keller ele apresenta esse conceito de que pessoas eram de uma forma antes de passar por um grande sofrimento e depois elas se transformaram em pessoas melhores. Elas tiveram mais empatia, mais amor, talvez se aproximaram até mais de Deus em algum momento. Assim, o Keller colocava muitas vezes nos sermões dele aquela passagem de José do Egito, que era um jovem arrogante que tratava mal os seus irmãos. Depois ele foi vendido como escravo, foi preso, passou por vários sofrimentos e no final ele se torna o primeiro-ministro do Egito e governa com bondade, com tranquilidade, com sabedoria, talvez vinda desse sofrimento que ele passou antes. É assim que o Keller tentava explicar esse sofrimento trazendo bondade. E muitas pessoas procuravam o Keller para poder contar com ele que foram transformadas dessa maneira. Se você conhece alguém que passou por essa transformação a partir de um sofrimento, comente aqui embaixo, amém. Agora, pensando da seguinte maneira, então o sofrimento sempre vai ser bom, sempre vai trazer o bem para alguém? Não. Muitas das vezes o sofrimento vai ser só sofrimento, nada além disso. Só que a partir daí, o Keller apresenta um novo ponto que muitas pessoas pensam. Você apresentou que Deus tem um conselho de justiça, você apresentou que Deus ele pode usar o sofrimento de alguma maneira para que as pessoas cresçam, mas isso não me interessa. Para mim, se Deus existe, Deus teria que acabar com o sofrimento do mundo. É assim que muitas pessoas pensam. Se Deus existe, ele tem que acabar com o sofrimento das pessoas. E aí elas falam assim: Deus não se importa com o sofrimento das pessoas. Só que a Bíblia traz uma resposta muito clara a quem faz esse tipo de questionamento. Deus, deliberadamente, a partir da sua própria vontade, saiu da sua glória, se fez homem e passou por todos os sofrimentos humanos para morrer na cruz e levar sobre si os nossos sofrimentos. Então, como ele não se importa com o que a gente vive? O que acontece é que as pessoas elas olham para Deus e tentam se convencer de que ele deveria fazer as coisas do jeito que ela pensa que tem que ser. As pessoas acreditam que o conceito delas de justiça
ele é que deveria ser o conceito que Deus tem que ter. Quando nós olhamos para um Deus e a gente pensa que ele deveria ser da forma como a gente acredita, nós não estamos olhando para Deus de verdade, nós estamos criando um Deus. E quando a gente adora um Deus que a gente criou, nós estamos idolatrando alguma coisa ou até nós mesmos. Olhar para o que Jesus fez é perceber que ele se importa com o nosso sofrimento de uma maneira muito grande. Porque o fato de Jesus ter descido na terra para nos salvar, ele traz um sofrimento muito maior do que para qualquer outra pessoa, e eu vou explicar isso. Vários mártires passaram pela terra. Várias pessoas morreram de forma mais brutal do que Jesus. Jesus morreu asfixiado e sangrando ali depois da lança, né, na cruz, mas teve gente que foi decapitada e morreu falando, conversando, cantando às vezes, louvando a Deus. Tiveram pedaços arrancados e enquanto arrancava pedaços eles continuavam louvando a Deus. Jesus ele age de uma maneira diferente. Olha o que está escrito em Marcos no capítulo 14. A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Isso é Jesus pouco antes de ir para a cruz. Ele está sofrendo de uma maneira muito grande. Só que ele não sofre por causa da morte física dele. Ele sofre por causa da distância de Deus. Olha o que Bill Lane, que é um especialista em Novo Testamento, explica sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: Jesus esteve com o Pai durante um intervalo antes da traição, mas descobriu que o inferno e não o céu se abriu diante dele e titubeou. Na cruz, o grito de abandono de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? É uma profunda declaração relacional. Lane diz, o grito tem uma autenticidade cruel. Jesus não morreu negando a Deus. Mesmo no inferno do abandono, ele não abriu mão da fé em Deus, mas expressou sua oração angustiada em um grito de afirmação. Deus meu, Jesus utiliza uma linguagem de intimidade. Deus meu, até mesmo ao passar pela experiência da absoluta separação do Pai. Uma das coisas que o Keller coloca também é que, apesar, quando a gente olha para esse conceito de justiça e injustiça, apesar da gente pensar que o sofrimento pode acabar ou não, ele não vai acabar. E aí a gente tem duas opções. E ele coloca da seguinte maneira: em Jesus Cristo, Deus vivenciou a dor mais profunda. Assim, embora ele não forneça o motivo para cada experiência dolorosa, o cristianismo fornece recursos profundos para enfrentar o sofrimento com esperança e coragem no lugar de amargura e desespero. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui é o seguinte: você tem condição de olhar para o mundo e ver que o sofrimento existe e que ele não vai acabar. Com Deus, você vai ter coragem e esperança para olhar para Deus, porque é nisso que a gente se baseia para viver. Sem Deus, você vai ter amargura e desespero diante de todo o sofrimento do mundo, e essa ansiedade vai te levar a uma frustração cada vez maior e talvez um distanciamento ainda maior de Deus. Quando nós olhamos para Deus e já sabemos o que Ele fez por nós, do que Ele sofreu por nós para nos salvar, a gente percebe que Ele se importa com a nossa vida. E é isso que muda todo o entendimento. Mas aí você pode falar comigo assim, beleza, então eu posso acreditar em qualquer Deus, eu posso acreditar no Islã, eu posso acreditar no budismo, eu não preciso acreditar no cristianismo. Só que existe uma diferença muito grande entre essas religiões e o cristianismo, que só o cristianismo tem uma característica própria do cristão e do cristianismo, que é a seguinte: a nossa expectativa no que Deus tem para fazer por nós e é o que Deus apresenta para nós através da Bíblia é que tudo será restaurado conforme a vontade dele. As outras religiões prometem que a partir do sofrimento você será compensado de alguma maneira. O Keller vai falar sobre esse assunto da seguinte maneira: a visão da Bíblia é ressurreição, não um futuro que seja apenas uma compensação pela vida que jamais tivemos, mas uma restauração da vida que sempre desejamos ter. Isso significa que toda e qualquer realidade terrível não só será desfeita e reparada, como também, de alguma forma, fará a glória e a felicidade futura serem ainda maiores do que a gente já viveu em qualquer momento. E o C.S. Lewis diz o seguinte: há quem diga sobre o sofrimento temporal que nenhuma bem-aventurança futura será capaz de compensá-lo, desconhecendo que o céu, uma vez alcançado, retroagirá e transformará em glória até mesmo essa agonia. O que o cristianismo convida as pessoas para viver é o seguinte: nós passaremos por sofrimentos nessa vida, por tribulações. Mas, de alguma forma, Deus vai restaurar todas as coisas de uma maneira muito melhor do que qualquer pensamento nosso, do que a gente pode imaginar. Por isso, nós, cristãos, suportamos os sofrimentos,
na esperança e na fé de que tudo será melhor. E para finalizar, eu vou citar 2 mártires, como eu disse, que viveram de perto com Jesus, que se relacionaram com ele, como que eles pensaram, para a gente ter uma base de como um cristão deve ser no tempo de hoje. O primeiro é o apóstolo Pedro, que na história fala que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E em 1 Pedro 5,10 ele vai dizer o seguinte: E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. O apóstolo Paulo, que também sofreu muito em cadeias durante muito tempo, e que no final morreu decapitado, ele pensa da seguinte maneira. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, o que Deus tem para nós na Nova Jerusalém, quando a Nova Jerusalém descer e tudo for renovado, é muito maior do que tudo que a gente acredita. Por isso que nós olhamos para o sofrimento, sabemos que ele existe, olhamos para Deus e vemos Deus de uma forma como ele já sofreu por nós, já trouxe uma reparação nessa vida e ele nos promete algo muito grande. É nisso que nós cremos e é nisso que nós devemos crer. E por isso nós devemos cada vez mais nos relacionar com ele. Se você veio até aqui, concorda comigo, discorda de mim, pode comentar aqui embaixo à vontade. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.